Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto Unispar. Este é o Vida Plena em Debate. Nós estamos em setembro, mês da prevenção ao suicídio, e como o Instituto Unispar promove vida plena, não podemos deixar de abordar o Setembro Amarelo. Ao alerta. Os dados mais atuais do Ministério da Saúde apontam para um crescimento expressivo de suicídios na população de 11 a 19 anos. Por isso, nós iremos falar hoje sobre a prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental entre os adolescentes. Nós trouxemos aqui a doutora em psicanálise e hipnoterapeuta master Adriana Mancini, especialista em crianças e adolescentes. Adriana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito prazer, muito bom estar aqui. Falar sobre vida, falar sobre adolescência, vida plena, adolescente é vida plena. É verdade. Bom, então para a gente começar, eu gostaria que você explicasse pra gente, né, como se desenvolvem esses distúrbios, né, com o borderline, a depressão, o transtorno de ansiedade, né, e como que eles se desenvolvem, quais são os principais fatores que contribuem para o surgimento desses distúrbios nessa faixa etária. A princípio, né, antes de nós falarmos sobre os transtornos em si, é importante a gente entender como é que funciona a mente do adolescente, como é que se dá o desenvolvimento do adolescente, né? Nós sabemos que nós estamos em desenvolvimento desde o ventre, mas a adolescência é um novo nascimento, é uma fase muito difícil para o adolescente, né? Ele tem que se adaptar a muita coisa ao mesmo tempo, né? Então esse adolescente, ele passa por perdas, ele passa pela adaptação de enxergar os pais de uma nova forma, enxergar-se de uma nova forma, enxergar os outros de uma nova forma do que ele vinha conhecendo, estava acostumado com a criança que ele sempre foi, né? Primeiro, a criança até 2 anos de idade ela nem se identifica, ela passa pelo espelho e ela não sabe o que é ela, né? Então ela se entende como um outro. Ela só se vê a partir da mãe, ela se espelha na mãe, em quem cuida, né, dessa criança, desse bebê. Após os 2 anos que ela se entende como um ser humano, até que ela possa desenvolver-se e começar a descobrir, né, seus gostos, seus desejos, o que é difícil, o que é fácil para essa criança, ela entra na adolescência. Quando ela chega na adolescência, ela tem uma ebulição de coisas acontecendo dentro dela, mudanças hormonais, crescimento, surgimento de pelos, engrossamento de voz no caso dos meninos, as meninas os seios, a menarca, e enfim, toda uma ebulição de transformações. Então o adolescente por si só, ele já passa por uma fase de novidades, tudo é novo, né? Então quando a gente fala sobre o que acontece que esses adolescentes têm apresentado quadros, né, de psicopatologias e que tem, em muitos casos, marcado um aumento muito grande da taxa de suicídio também nessa faixa etária. Nós só vamos entender por que isso tudo acontece quando a gente entende como é que é esse desenvolvimento. Então, para começo de conversa, o adolescente ou a adolescência é um acerto de contas com a infância. Então, assim, na infância essa criança passa por uma série de dificuldades, por uma família disfuncional, por situações de rejeição, enfim, uma família disfuncional que possa estar envolvida com situações e circunstâncias que afetem essa criança no sentido, por exemplo, adicção, enfim, uma série de outras tantas coisas que essa criança está o tempo todo lutando em se adaptar ou se compreender nesse meio. Só que ela simplesmente passa por essas situações, muitas vezes fugindo, se escondendo, tendo medo, né? Chega lá na adolescência, ela encontra-se dentro de um corpo em que ela não cabe direito, todo desengonçado, tentando se defender daquilo que já aconteceu com ela na infância. Então esse adolescente ele vai passar a ter um acerto de contas com a sua infância difícil, né? Principalmente se foi uma infância que não foi saudável. Então, quando a gente olha para essas situações, a gente começa a entender que, bom, esse adolescente está em desenvolvimento. A primeira coisa que não está acompanhando, né, o ritmo de vida, o que a sociedade exige, é o próprio cérebro do adolescente. É um cérebro que está em expansão, está em desenvolvimento, desde, lógico, do nascimento, mas
algumas características são muito interessantes na adolescência. Por exemplo, o sistema límbico do adolescente, né? O sistema límbico dentro aqui, né, do cérebro, ele está bem escondidinho, bem guardadinho, mais ou menos nessa região, porque ali ele se divide com o hipocampo, a amígdala, o hipotálamo, o tálamo, e toda essa área ela é responsável por trabalhar respostas emocionais, principalmente na amígdala, né? Respostas emocionais é alguma coisa que o adolescente tem muita dificuldade de assumir e de dar conta, né? Então, essa parte em desenvolvimento do cérebro do adolescente, né? Nesta fase, ele estará sempre maior e muito mais ativo do que no cérebro de uma criança ou depois no cérebro adulto. Então, é uma fase bombástica desse desenvolvimento. Então, o sistema límbico no adolescente, ele é maior e muito mais ativo. Ou seja, ele vai estar se deparando com situações na sociedade, na educação, no desenvolvimento dele, em que ele não tem condições de ter um equilíbrio. Então, o adolescente em si, ele já passa por fases de adaptação. E ainda o seu cérebro, estando em desenvolvimento, vai acabar estabelecendo até que ele tenha dificuldades para resolver demandas emocionais, né? O córtex pré-frontal, né, essa parte toda da frente do cérebro, né, também é um destaque diferenciado no adolescente. E essa área é uma área responsável pelo desenvolvimento do controle, do raciocínio. Então, como nessa área e nessa fase o córtex ele está menor e ele está em menos desenvolvimento nessa fase, logo o adolescente tem dificuldades em manter controle diante das situações emocionais, diante de fazer uma parada para raciocinar o que eu faço, para decidir. Então é uma fase em que o adolescente também vai encontrar dificuldades pelo próprio desenvolvimento dessa fase no seu próprio cérebro. E fora o sistema límbico, o córtex pré-frontal, os neurotransmissores que estão atuando na produção da serotonina, da dopamina, que são responsáveis pelo bem-estar, pela alegria, pela felicidade, né? Enfim, é uma época e encontra-se em fase de desenvolvimento nesse cérebro em que é menos abundante. Os neurotransmissores ainda não estão sendo desenvolvidos, atribuídos ou, enfim, produzidos, né, tal qual um adulto. Nós sabemos que a amígdala, inclusive, ela só termina de estar pronta e desenvolvida aos 25 anos. E é justamente uma área que, por necessitar de aprender a dominar, a controlar, a sexualidade, por exemplo, do adolescente, por mais que tenha 25 anos, ele não está apto, não está pronto para assumir essa sexualidade, porque a sua formação completa e total se dá aos 25 anos. Então, por que esse adolescente ele não tem condições de assumir as responsabilidades antes de um casamento? Porque ele não tem nem maturidade para isso. O seu próprio cérebro não está pronto ainda, né? Então, nós encontramos um cérebro em desenvolvimento na adolescência. E aí, o que nós encontramos na sociedade que vai exigir desse adolescente, né? Nós vemos que os pais dessa nova geração têm feito todo um trabalho de superestimulação e de superdimensionamento para as questões que envolvem obtenção, né, de prazer, de materiais, né, de poder de compra, né? Então é uma fase em que esse adolescente ele quer ter tudo. Sim. Ele não se importa em ser alguém, ele se importa em ter. E a sociedade nessa fase, não do adolescente, mas assim, na época em que nós estamos vivendo, ela está vivendo uma overdose de obtenção. O ter é o que faz de você quem você é. Não é ser quem você é que determina as suas capacidades, enfim, é o seu ter. Então, o adolescente, mesmo que ele tenha condições de obter, mesmo que ele tenha condições de
que tem esse poder de compra, né? Ele vai sempre se esbarrar em condições em que o seu cérebro não ajuda, não auxilia, porque está em desenvolvimento. Não é só uma demanda em que haja dificuldades financeiras, mas assim, ele não tem maturidade. E aí entra a angústia, aí entra a ansiedade. E esse adolescente passa a viver em busca de saciar de alguma forma essa constante angústia e ansiedade. Porque nós somos feitos para vivermos felizes, para termos prazer, né? Só que dependendo de como esse adolescente vive e convive nessas condições sociais, ele busca esse prazer o tempo todo como única função do seu organismo e prioridade. Então, eu só sou feliz se eu tiver prazer. Eu só me sinto bem se eu tenho, se eu obtenho. Então, o grande problema na adolescência, eu vejo que é movido pelo próprio problema social, em que a mente do adolescente está o tempo todo super estimulada para ter as coisas, para obter as coisas, acontecer através do ter. E aí, então, entra um alto índice de suicídio, em que adolescentes estão se expondo não só a desafios, né, para obter e se colocar nessa posição de ter, mas pela própria decepção, quando ele se encontra dentro de uma realidade que não é aplicável a todo esse desejo que se movimenta internamente para que ele possa corresponder com o que a sociedade pede. Então, é uma fase em que ele é impulsivo, ele é extremamente determinado, ele não pondera. Então, se ele não tem, é o fim da minha vida. Eu não tenho uma namorada, eu não tenho sucesso, eu não sou popular, eu não tenho. Então, esse adolescente ele vai acumulando uma angústia. E isso é uma das questões que move, claro, porque nós temos vários fatores que acabam levando esse adolescente a entrar nesse campo das várias possibilidades das doenças psicopatológicas, ou até porque elas se somatizam de alguma forma, né? E ele vai desenvolvendo principalmente aquilo que a gente mais escuta e parece que virou moda, né? O borderline, a bipolaridade, a depressão, o transtorno de ansiedade, o pânico que está dentro do transtorno de ansiedade, né? Então, esse é um grande quadro que se apresenta e, assim, o que acaba levando, então, esse adolescente ao suicídio, né? Diante de todas essas limitações, porque ele está em desenvolvimento. Então, são várias as possibilidades. A depressão, porque ela acaba sendo não só psicológica, mas biológica, né? No sentido do desenvolvimento daquilo que se passa na mente desse adolescente. E isso afeta o humor desse adolescente, isso afeta a autoestima desse adolescente, a capacidade de sentir prazer. Então, quando ele se vê impedido de usufruir de prazer, de alegria, de autocontrole, de gostar-se de si mesmo, esse adolescente ela acaba escurecendo assim, todas as possibilidades da sua vida e aonde ele não se interessa mais. E se principalmente acontece com ele algum fato em que ele não tenha repertório para lidar com a frustração, ele acaba apelando para o suicídio, né? Problemas familiares, né, amorosos, sejam as disfunções da própria família, seja a rejeição do par, porque nessa fase o adolescente ele já não tem o prazer em si mesmo, mas no outro. E se ele não encontra uma correspondência, esse adolescente então começa a se sentir inferior, rejeitado, né? Então veja, é uma mente em expansão, em desenvolvimento, um cérebro que ainda está em desenvolvimento, que não dá conta de todas essas circunstâncias, de desses acontecimentos, né? Claro que tem uso de drogas que acaba interferindo nisso, isso potencializa mais ainda, né, a busca por ter, e quando ele se vê sem esses alvos, esses objetivos, ele apela então para usar algo que o faça esquecer, seja bebida, seja outros tipos de droga, enfim, né? Para que aquela dor, aquilo que ele deixou de sentir como motivador da sua vida, né? Acaba se interrompendo. Então ele acaba entrando no uso das drogas, do álcool.
O bullying é alguma coisa que vai afetar, vai atingir esse adolescente também. Então, se ele chega na escola e aparece, né, toda essa realidade desse adolescente, ele começa a sofrer bullying, porque os adolescentes são muito cruéis uns com os outros, né? As crianças são cruéis umas com as outras. Então, ele vai entrando num ciclo insano de privações, de impossibilidades, de rejeição, e isso vai crescendo, né? E vai se tornando um monte que ele olha para aquele monte e diz assim: eu não consigo dar conta de resolver isso. Eu sou péssimo, eu não sou bom em nada. E ele vai cada vez mais se olhando com rejeição, se olhando como uma pessoa incapaz, impossível de ter, de obter. Lógico, porque por trás de tudo isso existe uma demanda oposta do que deveria acontecer, que é eu sou e não eu tenho, certo? Enfim, né, as pressões escolares são várias também, não é só a exigência dele ser o melhor, ter as melhores notas, conquistar na universidade os primeiros lugares ou entrar nas melhores universidades. E aí os pais cobram constantemente esse resultado. Então veja, todas essas demandas fazem parte dessa fase, porque é no final do ensino médio que esse adolescente vai precisar encarar o início da vida adulta sem ser adulto, né? Ele vai talvez terminar a universidade com 25 anos. Não, ele termina antes, inclusive, dependendo dos anos de formação, né? Sim. E ele não está formado ainda na sua prontidão intelectual, no seu desenvolvimento emocional. Então ele continua arrastando até os 25 anos uma série de problemas que não foram resolvidos, né? Então, depois sai do âmbito escolar e entra no âmbito social, né? Das redes sociais. Ele não precisa estar só em clube, numa igreja ou em outros ambientes sociais em que ele não se encaixe, não se veja inserido. Nas redes sociais, ele acaba sendo de alguma forma também cobrado, rejeitado. E aí a sua autoimagem começa a influenciar nisso, pesar nisso, a sua autoestima começa a influenciar nisso. O comportamento dele, né, que é questionado, né, se ele é bonito ou se ele é feio, né, se ele está dentro do padrão de beleza, se ele está fora do padrão de beleza, se ele vem de uma família de posses ou não. Então tudo isso continua respondendo o que para esse adolescente? O problema disso tudo é que eu tenho ou que eu não tenho. E aí ele continua crescendo para os riscos de uma tentativa de suicídio, porque ele vai se afundando nessa melancolia cada vez mais, e essas patologias vão cada vez mais fazendo parte desse quadro, e esse adolescente se vendo cada vez mais aprisionado, né? Então, a maioria das tendências, né, de suicídio surge desse quadro, né, de uma imaturidade e que por todos os lados ele sofre essas exigências. São vários pontos importantes que você trouxe aqui pra gente. Um deles é a questão da crise de identidade. Sim. Né? Outro ponto também, a questão da frustração pessoal dos pais que são projetadas nos filhos. Né? Então, não, eu não fui, mas você vai ser. Exato. E aí entra o que é a pressão. Né? E ele, com essa imaturidade, como você trouxe pra gente, não sabe lidar com toda essa demanda, né? E também outro ponto importante que você trouxe, a questão do cyberbullying. Porque eles usam as redes sociais como parâmetros de comparação. Né? Eles não têm essa maturidade ainda para entender que, na verdade, não. Né? Não tem que se usar uma rede social né, como parâmetro de comparação mesmo. Então, a gente vê realmente um papel importante, decisivo dos pais com relação a esses filhos. Né? A importância também dos pais se cuidarem também emocionalmente, né? Para terem um lar funcional, um lar saudável, né? E uma família equilibrada, estruturada. Né? Que envolve aquela predisposição genética, que a gente não pode esquecer disso. Então, todo tipo de depressão, borderline, transtorno de ansiedade, pode ter também uma predisposição genética, não só toda essa demanda social, afetiva e emocional, né? É química, é uma química cerebral, né? Então, os fatores biológicos são intensos, sim, no sentido dessa responsabilidade desses transtornos, né? Os hormônios, enfim, né? Com toda essa alteração também dos neurotransmissores, que quando estão prejudicados, né, por falta ou excesso, né, acabam desregulando esse humor
e aí esse adolescente vive com as suas emoções entre altos e baixos, Sim. e o seu comportamento acaba se alterando. E fisicamente isso é afetado. Isso seria um fator biológico. Aí o fator psicológico, que a gente acabou falando também, Sim. Os traços de personalidade acabam até se desenvolvendo nessa fase, né? E ainda reforçados por todos esses acontecimentos, é quando esses traços acabam se fixando mesmo nesse adolescente, né? Então, uma personalidade que se torna mais vulnerável, Sim. A impulsividade está presente o tempo todo, a sensibilidade ou a insensibilidade, né? Tudo sempre no extremo. Então, é um fator também psicológico que responde essa demanda, né? A baixa autoestima, a imagem negativa de si mesmo, coisas que acabam afetando e levando a um ponto de depressão, a um ponto de ansiedade. E o ambiente, como eu estava falando, né? As famílias disfuncionais, a escola, a cobrança da sociedade, enfim, né? Tudo é estressante e traumático para esse adolescente que está em formação, que está em desenvolvimento, né? Outras demandas do tipo violência, abuso, né? Isso tem uma marca muito forte também, né? Negligência dos pais, nem sempre o abuso é no sentido sexual, né? Por alguém de fora, mas o abuso sexual, o abuso psicológico, emocional, né? E até pela negligência dos próprios pais. Então, bullying, tudo isso envolve todo uma fraqueza, né? Para que esse adolescente consiga se reposicionar, né? Então, tudo que envolve o adolescente nesse ambiente de convivência, escolar, familiar, também vai, de alguma forma, associar-se àquilo tudo que ele já entende como perda, né? Então, esses são os fatores que acabam influenciando de uma forma decisiva, assim, na infelicidade, né? No desprazer, no descontentamento desse adolescente. E você trouxe também pra gente a questão das drogas, né? Acaba sendo um refúgio para esse adolescente. Ele está lidando com tantos problemas, tanta pressão, crise de ansiedade, rejeição, né? E aí acabam apresentando para ele um caminho de facilidades, né? Um refúgio. Porque de uma forma pseudo resolutiva, né? Sim. A droga traz para ele o prazer que ele não está encontrando nas coisas naturais e que eram esperadas. Sim. Então, aquela dopamina, aquela serotonina que de alguma forma está camuflada, não está sendo produzida, então eu vou buscar apoio, né? Eu vou beber para me soltar. Eu vou beber para me sentir vou me beber para me sentir presente, participante. Ou eu vou usar drogas para baixar a minha ansiedade, para eu me sentir mais seguro, para eu conseguir me apresentar, para eu conseguir novamente, né, ter. Então, esse adolescente que se envolve com as drogas, a princípio se envolve de uma maneira, eu vou fazer isso para eu dar conta daquilo. Isso. E quando ele se vê, ele está perdido nisso, ele não consegue mais voltar atrás. Ele vai acumulando todas essas problemáticas que já eram antes difíceis e agora ele tem mais uma demanda, né? Voltar para de onde eu parei, né? Então ela camufla, e é sempre falsa, claro, com certeza, mas ele busca como um refúgio, né? Para ou não ter que assumir, ou não ter que lidar com a situação, enxergar a situação, se esconder da situação, né? Ou amenizar aquilo tudo que ele sente. Sim. E ela sempre se apresenta como algo bom, né? Nunca como algo destrutivo. E qual seria o papel dos pais, assim, em termos de proteção aos filhos? Visto que os pais, assim, eles estão totalmente, também pelo ter, né? Então estão sempre correndo, trabalhando, né? Sempre lá fora e acaba esquecendo, né, da família. Então, qual que seria a mensagem, assim, que a gente poderia passar para esses pais, um alerta? Olha, se a gente entender esse adolescente como um grande navio, cheio de capacitações, né? Cheio de tecnologias, todo equipado. A gente só não pode esquecer que esse navio ele está navegando, ele está num mar que vai ter momentos que será revolto, tem momentos que será de calmaria. Sim. Só que esse navio ele precisa de um piloto e um copiloto.
Ele precisa de alguém que, esse grande barco precisa de alguém que defina limites para esse barco conseguir navegar, né? Para esse navio conseguir navegar. E não será o adolescente que será o piloto desse navio, desse barco. O adulto precisa ser o capitão desse navio, desse barco. Ele precisa ainda dizer as direções, ele precisa ainda conduzir esse barco no momento correto, né? Se está debaixo de tempestade ou não, se o tempo é favorável para essa navegação. Então eu sempre penso que o papel da família e a responsabilidade diante desse quadro ainda são dos pais. Os adolescentes não são outra coisa que senão o sintoma da própria família. O que é que está acontecendo ali? Porque se existe uma família equilibrada, que assim, por mais que esse adolescente lá fora no mundo enfrente situações de rejeição e dificuldade, quando ele volta para dentro de casa, ele tem suporte dessa família, né? Para auxiliá-lo, para ensinar como é que ele vai enfrentar isso tudo, como é que ele vai resolver esses problemas, né? Então, é necessário oferecer para esse adolescente um estilo de vida equilibrado. É necessário que esse adolescente perceba que ele ainda precisa dos pais, embora seja uma tendência natural rejeitar os pais, né? Mas por que o adolescente rejeita os pais? Porque os pais nunca se apresentam numa linguagem, de uma forma aceitável como esse filho possa conviver. Eles sempre se apresentam como uma autoridade que tem a primeira e a última palavra, não escuta, né? Não dialoga, não conversa, não troca ideias. Então é necessário que a família se coloque de uma forma em que possa ter diálogo e ele consiga mostrar para o adolescente esse tipo de vida equilibrada que existe, que é possível, né? Cheio do que um ambiente cheio do que realmente o adolescente precisa, do que no sentido do que ele quer. É diferente, né? É necessário que os pais possam ter esse espaço de ofertar isso para o adolescente. Existem coisas que você precisa antes do que queira, né? Então eu acho que tem a ver com auxiliar esse adolescente a colocar o seu barco, o seu navio, né? Para navegar sem naufragar, né? Mas é lógico, tem todo um processo, um ritual para isso acontecer. É necessário que os pais estejam disponíveis. E para estar disponível, precisa estar emocionalmente equilibrado para estar emocionalmente disponível. É necessário que esses pais estabeleçam limites claros para os seus filhos. Claros, definidos e que sejam apresentados para esse adolescente como responsabilidades e são determinadas. Quais são as suas responsabilidades, né? O adolescente precisa de direcionamento o tempo todo. Oferecer, por exemplo, uma nutrição equilibrada, né? Bobagens, lanches, ele não se nutre corretamente, né? Não existe o tempo das refeições, o horário das refeições, a refeição de qualidade, uma família que trabalha muito, não tem tempo de estudo. Isso vai também, de alguma forma, afetar diretamente, porque uma produção saudável de hormônios, ela se dá pela boa alimentação. Então, a boa alimentação, ela precisa ser também cuidada e precisa ser algo sagrado, né, na vida do adolescente. Assim como o sono, né, um sono adequado, precisa ser monitorado, porque o adolescente tem muita energia, ele pode dormir super tarde e acordar com energia, mesmo tendo dormido super tarde. Porém, ao longo desse desgaste, ao longo de não ter boas noites de sono e de descanso, esse adolescente começa a ficar improdutivo, os seus neurônios não estão respondendo mais corretamente e a falta de sono também leva a manias, a ideias de perseguição, ou seja, quando não há qualidade de sono com esse adolescente, ele não dorme o que ele precisa, ele também poderá começar a desenvolver as psicopatologias. Sim. Então, também tem que ser determinado, porque a gente tem aquela impressão de que, enfim, cresceu, né?
não é mais bebê, não depende mais de mim, só que assim, filho é para sempre. Então até que ele seja adulto e saiba voar com as próprias asas e sozinho, ele está debaixo da sua responsabilidade, lembrando que pelo menos até os 25 ele ainda é dependente, então ele precisa sim de que haja essa oferta, né, de sono, de alimento e etc. Ensinar esse adolescente, né? Ele não é mais bebê, mas ele continua tendo necessidade de aprender com direcionamento. Então, ensiná-lo a participar, no que participar, como participar, quanto participar, por exemplo, dos seus grupos de iguais, de movimentos que sejam fora do quarto dele, onde ele fica só na internet ou nos jogos, né? Nos videogames, mesmo que seja interativo com outros amigos. Ele precisa da luz do dia, ele precisa se exercitar, precisa fazer esportes. Então, ele precisa estar ao ar livre e a família precisa, de alguma forma, proporcionar isso, né? E não precisa ser rico para isso, não precisa ter dinheiro para isso, ele só precisa tomar sol, ele precisa fazer só caminhadas, né? Então, veja quantos fatores que a família pode contribuir e auxiliar. Participar com ele de jogos, sentar-se à mesa, jogar uno, jogar baralho, jogar truco, jogar qualquer coisa que seja do interesse do adolescente, né? Não adianta também insistir com coisas que, isso é coisa de criança. Ele não quer fazer coisa de criança, ele precisa se sentir mais desenvolvido, mais maduro. Mas é importante participar com jogos interativos, jogos estruturados, né? E que o adolescente esteja sempre com a participação dos pais, do adulto, porque o adulto ainda vai ser modelo para esse adolescente. Inclusive jogando, né? Se esse jogo na mesa traz uma roubadinha ali, foge das regras, o adolescente continua observando as atitudes do pai, da mãe, do adulto, até nos jogos, né? Então, não é só uma interação, mas ainda é modelo a ser seguido, né? O que mais? A interação social, né? A família tem que levar esse adolescente a poder ter oportunidades de interação social, né? Tem famílias que ficam tão preocupadas, né, sobre o mundo lá fora, que fecham esse adolescente dentro de casa. E o que eles gostam? Eles gostam das baladas, eles gostam dos encontros das turmas, das tribos, né? E então 8 ou 80 acaba acontecendo, né? Ou soltam demais e não acompanham, não observam, não sabem onde estão, ou prendem em casa de tal forma que esse adolescente fica entediado, ele fica sem ter como liberar essa energia toda que ele tem dentro de si, né? Então é necessário cuidar dessas possibilidades, porque é necessário. Com equilíbrio, né? Com equilíbrio, né? E eu acho que, por último, e não menos importante, talvez a mais importante, né, das condições, é permitir que esse adolescente se frustre. Não só na adolescência, desde criança, a gente às vezes fica rodeando, né, os filhos como se eles fossem assim, pintinhos que a gente quer trazer debaixo das asas, né? E não deixa cair, não deixa bater a cara, não deixa se frustrar, não deixa, não quer que ele ouça não, né? E aí você não prepara esse adolescente desde sempre, né, desde a sua infância, para quando a vida, porventura, apresentar para ele uma situação difícil, ele saiba lidar com isso, se defender disso, porque afinal de contas ele tem todo um repertório que vem desde a sua infância. Se caiu, eu sei que eu tenho que levantar, se machucou, eu sei que dá jeito, vai doer, mas vai passar, né? Tentativas de erro e acerto, tudo isso tem que ser permitido. E infelizmente nessa chamada geração Nutella, né, os pais poupam, os pais fazem tudo por... E então, assim, é importante acompanhar e estar junto, mas é mais importante permitir que ele experimente, que ele veja o resultado daquilo que ele mesmo está investindo, né? Então, permitir as frustrações, permitir um espaço de tédio, né? É importante porque aí ele precisa se sentir incomodado para fazer alguma coisa, para sair desse estado que ele está. Estímulos dos pais presentes, sempre necessário, mas dar estímulo não significa poupá-lo de passar e de vivenciar por frustrações, sim, né?
E também ensinar, né, como sair dessa frustração, né, como driblar as situações que não estão dando certo, aquilo que está indesejado, e não só isso, mas existe uma chance, existe uma oportunidade, vamos ressignificar esses acontecimentos. Eu acredito nisso, Eila, né? O adulto, ele pode, ele deve, ele tem um papel muito importante na vida do adolescente, tem os limites, não andar tudo de mão beijada, mas fazer com que esse adolescente desenvolva, estar atento sobre quais são as escolhas, os caminhos que ele está fazendo, monitorar, auxiliar, trazer para perto, de uma forma que seja atrativa e não que venha repelir o adolescente da presença do adulto, que é capaz de mostrar um modelo a seguir, né? Afinal de contas, já fomos adolescentes, já sofremos pelas mesmas demandas, sabemos o que acontece, então agora nós podemos auxiliar de alguma maneira, né? Exatamente. O papel minimamente da família tem que ser por aí. E sem dúvidas é um papel crucial mesmo na formação do caráter deste adolescente, né? Nós estamos falando aqui sobre a questão do suicídio, né? Mas a Adriana, ela trouxe pontos importantíssimos para nós pais, né? Assumirmos essa responsabilidade de olharmos mais para dentro da nossa casa, para nossa família, né? E sermos de fato um agente de transformação, né? Contribuindo na prevenção e também na promoção de saúde mental desses adolescentes, né? Tanto na prevenção do suicídio quanto na promoção da saúde mental destes adolescentes. Né? Adriana, muito obrigada pela sua participação, pelas suas valiosas colaborações, contribuições, né? E mais uma vez a gente pede para que você realmente se posicione, assuma essa responsabilidade, seja um agente de transformação. Se você é pai de crianças ou adolescentes ou conhece, né, algum pai, alguma mãe que precisa ter acesso a este conteúdo, compartilhe este vídeo. Iremos deixar aqui na descrição todas as informações, os contatos da Adriana, você que é de Campinas e região, para entrar em contato com ela. Ela que é especialista em crianças e adolescentes, né? E vamos juntos realmente fazermos a diferença, prevenir o suicídio e também promover a saúde mental dessas crianças e desses adolescentes. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Até a próxima.